Mas de tudo isso, de todos os exemplos práticos que eu coloquei aqui dessa parte de Toolbox Dev, você começar com Python, você já vai estar muito bem. Tá? Você não precisa saber de tudo isso aqui, você pode ficar muito tranquilo. Você tendo Python no teu Toolbox, você já está mais à frente de muita gente e já é capaz de aprender esses outros frameworks aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Então, isso tudo para dizer que o Python é a porta de entrada para outras ferramentas mais pesadas. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Pessoal, durante a nossa sexta jornada Quant, entrevistamos o Cristiano Lobianco, que é Quant e cofundador da ASQ Capital, a asset 100% quantitativa no Brasil. Também gerenciou um portfólio 100% quantitativo na tesouraria proprietária do Itaú, além de outras instituições. Ninguém melhor que ele para ter nos trazido o tema pretendido, que foi o caminho para se tornar um Quant. Podem acreditar, essa entrevista é praticamente uma mentoria, vinda de um dos nomes mais respeitados dentro das finanças quantitativas do Brasil. Bora para mais um TradingCast. Então, com muita honra, recebemos aí o nosso convidado especial, nosso companheiro de mercado financeiro, mestre Lobianco. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom, pessoal? E aí, tudo tranquilo? Pô, é uma honra estar aqui. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar vocês também, porque a gente sabe que esse desenvolvimento da cultura quant, no meu caso, estou abrindo uma asset quant, vocês formando pessoas quant, a gente se complementa, né? Para fazer meu trabalho, eu preciso de vocês. Então, para mim, é maravilhoso estar aqui contribuindo um pouquinho que eu posso aqui com a jornada quant. Perfeito. Então, vou me apresentar. Meu nome é Cristiano Lobianco. Eu sou quant aqui, fundador da SQ Capital, cofundador, junto com meus grandes amigos e colegas, cada um de uma casa diferente. Primeiro, falar um pouco da minha trajetória, tá? E depois eu vou falar um pouco aqui da SQ. O que é a SQ? Cris, e aí, diga. Um momento, desculpa te interromper. Quando você quiser que a gente coloque os slides aqui, só avisar, tá? Perfeito. Aí depois de falar disso, eu vou pedir para você colocar os slides, tá? Perfeito. E aí eu vou falar sobre o caminho de um quant. Mas já a gente fala disso. Vamos lá. Então, primeiro, minha trajetória. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro no BBM, quando eu estava como estagiário, né, na macroeconomia. Foi lá que eu aprendi de multimercado. A gente assessorava a mesa, a mesa que tomava decisão de especulação, tomava decisão para investir, aumentar o patrimônio do banco. E aí foi tudo que eu peguei um know-how de econometria e de macroeconomia. Eu estava fazendo 2 graduações, estatística e engenharia. Quando eu me formei nas 2 graduações, fui efetivado como macroeconomista, continuei dando calls para a mesa, e com o fim da tesouraria proprietária do IBM, eu fui alocado para Quant no banco. Então, todo o problema que envolvia um pouco mais de matemática mais pesada, um pouco mais de modelagem, usar uma parte de programação pertinente para poder entregar os resultados, passava por mim. Era meio que a pessoa que fazia modelagem com muita programação e aplicava no mercado financeiro esses problemas. E aí, depois do BBM, eu saí para me focar no mestrado do IMPA, o mestrado profissional do IMPA, e aí, no meio do mestrado, eu fui convidado para ir fazer parte da tesouraria proprietária do Itaú. Eu criei um portfólio lá 100% quantitativo,
a gente tomava decisão, meu portfólio servia para tomar decisão para o Itaú ganhar dinheiro. E de lá para cá, esse ano, no final do ano passado, o Antônio Correia, que foi um dos precursores, era o gestor da Bozano Quant, que chegou a ser a maior asset quant do Brasil há pouco tempo atrás. Ele queria voltar com a Asset Quant, voltar a ser gestor quantitativo, e ele estava com a ideia de uma asset nova. E ele me convidou para fazer parte da equipe, dos gestores da SQ Capital, que é onde eu estou hoje. Eu aceitei, achei super legal. O meu approach de como eu ganho dinheiro no mercado é bem diferente do dele e bem diferente de outro gestor também que a gente tem junto da equipe, que é o Leonardo Oliveira. Ele foi gestor da Bram, ele chegou a administrar 29 bi sob gestão numa família de 9 fundos, com um approach 100% automatizado e sistemático, com a tomada de decisão baseada em modelos. Tá? E juntando essa equipe super legal, a gente chamou pessoas de tecnologia, hoje já somos 10 pessoas, a gente está focando num multimercado, num fundo, com approach 100% quantitativo. Nenhum ser humano vai tomar decisão de entrada ou saída de forma discricionária. A gente vai ter modelos que vão tomar a decisão para a gente e os robôs que vão operar para a gente. O sentimento não vai participar da tomada de decisão do nosso fundo. Perfeito. Tendo falado agora da SQ, então eu vou apresentar aqui sobre o tema dessa apresentação, que é o caminho de um quant, como você vai fazer para ser um quant, tá? Então, basicamente, o skill set que você precisa é baseado em 3 pilares, tá? O primeiro é tecnologia, que envolve computação, programação, noção de processos na programação, automatização de processos e manipulação de dados também. A parte de finanças, que como está no mercado financeiro, você precisa saber de finanças, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, que é entender de mercado, trading, economia, preço e fatores, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é fatores. E a parte de modelagem, aqui eu coloquei estatística, otimização e matemática. Com a junção de modelagem e tecnologia, a gente tem esse grande viés que é data science, finanças com tecnologia, você tem uma área do quant, que a gente chama de quant dev, e finanças com modelagem, você tem o famoso econometrista, aquele PhD em economia, que consegue fazer modelos muito bem, e tem hoje está mudando muito, porque hoje em dia os econometristas estão fazendo seu PhD e estão ficando bastante especialistas em tecnologia, mas isso, antigamente, o pessoal de econometria, ele sabia muito de modelagem, bastante coisa de modelagem bem avançada, aplicação na economia, em finanças, mas pouco de tecnologia, tá? E sabendo esses 3 pilares, você vira um quant. Mas antes, eu queria explicar o que é um quant. O que está falando quant? Seria um coaching quântico? Não é um coaching quântico. A palavra quant, ele vem de quantitativo. É uma palavra que vem da década de 80. Tem uma longa história por trás disso. E aqui eu coloquei um livro de Emmanuel Derman, que é My Life as a Quant, que é basicamente uma oposição a qualitativo. São pessoas do mercado financeiro que resolvem problemas com um ferramental matemático, tá? E aparece aqui no The Big Short, nesse filme, um cara pergunta para o outro, "Are you sure of the math?" Ele fala, "That's my quant." "You're what?" "My quantitative, my math specialist." "Yes, I'm sure of the math." Então, é um cara que ele resolve os problemas com a forma matemática e ele utiliza toda a parte de sistemas e de programação para poder implementar isso e entregar valor para a sua instituição, tá? Importante, se você quiser ser um quant, você precisa saber de muita coisa. Só que se você quiser atuar como parte de uma equipe quant, hoje você consegue entrar numa equipe que faz todo esse trabalho e você consegue fazer parte de uma equipe que possui divisão de atividades. Então, isso aqui, essas bolinhas representam pessoas. Então, uma equipe que é capaz de gerar valor com esse framework quant pode ter várias pessoas atuando em várias áreas diferentes. Um cara mais especialista em DevOps, por exemplo, em tecnologia, em desenvolvimento, por exemplo. Um cara que é trader, especialista em finanças, ele entende do mercado, mas não entende nada de tecnologia e nada de modelagem. Um cara mais especialista em matemática, que ele não entende de finanças e tecnologia. Claro, você não precisa saber de tudo,
tá? Para fazer parte de uma equipe quantitativa. Mas, claro, se você quiser ser um profissional completo, você precisa avançar para a área que você é ruim, você não sabe. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou formado em estatística e engenharia, então eu venho daqui da parte de modelagem, tá? Eu sabia mais de modelagem, entrei no mercado financeiro, então eu estaria mais aqui na parte de econometria e estou avancei ao longo da minha carreira para estudar e procurar cursos para avançar na parte de tecnologia também, tá? Então, como é que eu faço para ir para a área que eu não conheço? Tem aqui alguns exemplos, fazer alguns cursos, fazer um mestrado, um doutorado, fazer o CFA, que é uma certificação muito relevante no mercado financeiro, e um motivo muito legal de você começar a aprender finanças é entrar no mercado financeiro, tá? Uma forma muito legal. Agora eu vou falar rapidamente para vocês entenderem um pouco desse framework. O que acontece quando você tem a falta de um pilar? Nesse caso aqui, se você não entende finanças e vai tentar fazer um backtest, esse aqui é um paper que eu peguei de um journal de ciência da computação, em que o pessoal ele fazia um overfit, não entende alguns princípios. Eles usaram neural networks para tentar fazer essa previsão e criaram um portfólio perfeito, entendeu? Isso não existe. A gente consegue ver que existem alguns problemas que as pessoas têm, que acham que elas conseguem replicar um portfólio sem entender de mercado, mas isso não é verdade. Quando a gente vai pegar uma pessoa novata, que ela tenta esboçar os próprios backtests dela, a gente encontra alguns erros, principalmente quando ela usa neural networks, que tem um enorme overfit. Você precisa ter uns conceitos de regularização muito mais bem definidos e enraizados do que alguns outros ambientes de atuação, tá? Nessa parte de machine learning e data science. Quando você não tem a parte de tecnologia, você não é tão grave quanto de não saber de finanças, tá? Só que você acaba não tendo escalabilidade. Aqui nesse exemplo eu coloquei the entire Global Financial System em cima do Excel. Você vai ter que virar um quant de Excel, e quant de Excel não existe, tá? Porque um quant que não usa Excel, ele consegue fazer as coisas muito mais escaláveis, muito mais rápido, entregar muito mais valor para a sua instituição, quando ele consegue sistematizar as suas entregas, tá? Excel é muito importante, o mercado financeiro é feito em Excel, então saber de Excel é importante, só que se você quiser entregar valor numa escala muito maior do que seus pares que usam Excel, você tendo um ferramental R, Python, você consegue ter um diferencial. E outra falta de pilar muito importante de eu citar, que é o Extreme Go Horse. O Extreme Go Horse é uma brincadeira que eu falo, uma brincadeira que existe no mercado de tecnologia, de programação, que é o que eu chamo de programação natural, ou seja, você nunca aprendeu a programar de fato, você saiu ali pesquisando pouco, você não sabe os processos que devem ser respeitados quando você programa. Você não tem Business Continuity Planning, BCP, nos teus códigos. Você não segue princípios de otimização em algumas literaturas de boas práticas, como, por exemplo, aqui eu coloquei comentar no código, nomeação intuitiva das variáveis de documentação. Você faz uma programação orientada em gambiarra, que é o POG. Quando você faz isso, você não está preparado, você sabe programar, mas você não está preparado para ter sistemas robustos à prova de falha, tá? E não adianta você só saber programar rapidinho ali, que você não vai conseguir também entregar junto com uma equipe que é capaz de entregar sistemas robustos à prova de falha. Então, isso exige um certo estudo de Python, tá? De R, da linguagem que você quer atuar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E quando você não sabe modelagem, você pode se dizer que você não tem um problema, você não tem uma dessas modelagens, porque a gente fala que é quant, tá? Se você entende microestrutura, você consegue ter algumas expertises que os quants precisam muito, só que você só não utiliza modelagem, tá? É o que a gente chama de quant dev, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos de quant dev, tá? Esse aqui é um exemplo de know-how, conhecimento de microestrutura. Então, isso aqui é um gráfico de preço com as bandas de liquidez plotadas nesse mesmo gráfico de preço. Então, o que as pessoas chamam de suporte de resistência em uma análise técnica, um cara que consegue ver o order book e plotar um gráfico de densidade de ordens nesse order book, ele consegue observar o que os analistas técnicos chamam de suporte de resistência.
Nesse caso aqui tem um grande, não sei se dá para ver na qualidade, mas tem muita densidade aqui. Isso aqui é um número redondo, 71 mil o preço. Tá? O pessoal colocou muita ordem aqui. Isso aqui tem a ver com o comportamento dos agentes, mas o interessante é que quando você consegue plotar isso, extrair dados, trabalhar bastante com dados e conseguir ter esse compreensão da microestrutura, você consegue ver além do que as pessoas conseguem ver, tá? E isso, um QuantDev, ele é o especialista em microestrutura. Outros exemplos aqui legais de um QuantDev, ele pode fazer um fundo de arbitragem, que ele ganha dinheiro sem risco de mercado, então ele só compra e vende no mesmo momento preços arbitrados, ele ganha dinheiro com isso, ou fazer high frequency trading, tá? Aí tem uma literatura que é só de tecnologia e finanças, que até se distancia do quant de verdade, que é o pessoal que opera no nanosegundo. E aí ele é mais uma vez, ele é especialista aqui na microestrutura. Eu coloquei uma pedra aqui para vocês verem, servir de exemplo. Rapidinho, eu vou falar desses pilares, tá? Primeiro, falando de finanças. Quando eu gosto de começar a falar de finanças, um exemplo que eu gosto bastante. Antes de falar meu exemplo, falar desse ponto aqui, que não existe graduação em finanças no Brasil. Então, sempre que você for para o mercado financeiro, você quer entrar no mercado de finanças, você pode ficar muito tranquilo que ninguém entende finanças direito. Tá? De finanças é muito difícil. As pessoas precisam fazer a sua segunda graduação depois da primeira, durante o mercado financeiro. E você, por exemplo, quando tira uma certificação, um CFA, um CGA, uma certificação mais robusta, você consegue ver que as pessoas que não passaram por as certificações, por exemplo, elas não sabem algumas coisas muito básicas de finanças, sabe? Você consegue ver que o buraco, mesmo de pessoas sêniores, existem alguns buracos na formação. Porque quando você está numa certa área e você não aprende uma visão geral, mais teórica, você aprende na prática, acaba faltando alguns buracos na sua formação. Então, isso é super normal, as pessoas não saberem muito de finanças, tá? Principalmente uma pessoa recém-formada, tem que estar de fora do mercado, não precisa ficar desesperado porque não sabe nada de mercado financeiro. Quando você entra no mercado financeiro, você não sabe nada de mercado financeiro. Então, vocês podem ficar muito tranquilos com isso. Nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países envolvidos, já existe graduação, e não é o caso do Brasil, graduação em finanças, tá? De fato, se você fez graduação em finanças nos Estados Unidos, você tem uma vantagem sobre qualquer pessoa, tá? Então, aqui, os exemplos de finanças que eu gosto é a ementa do CFA, tá? Existe aqui 100%, que é a ementa do CFA. Aqui eu coloco 2 cursos de graduação, então 10% da ementa do CFA. Esse aqui é da primeira prova. Tem o curso de economia e 20% parte dos 20%, né? Do curso de contabilidade. Tirando esses 2 cursos de graduação, independente de qual lugar que você venha, até estatística e matemática, pode ter alguma coisa de quantitative methods aqui, tirando isso, você tá igual a todo mundo, tá? Você não sabe nada, e isso aqui é o caminho que você precisa seguir para avançar a sua carreira para conhecimento de finanças, tá? O CFA é muito legal, tem várias certificações que ajudam você a entender mais o mercado financeiro, mas a experiência, entrar no mercado financeiro é muito excepcional também, é melhor que CFA, tá? Você passar anos numa instituição financeira. E aqui eu queria entrar num exemplo, puxando minha sardinha para gestão quantitativa, puxar minha sardinha sobre um ponto muito importante de gestão quantitativa, que é a gestão de fatores, a compreensão do que são fatores, tá? Nós, modelos, quando a gente faz gestão quantitativa, a gente sempre se pergunta, quando a gente cria um modelo de prever preços, para prever preços, é a seguinte pergunta que eu escrevi aqui. Qual o fundamento do movimento do preço é capturado através do modelo? Tá? Quando você diz qual é esse fundamento que é capturado através desse modelo, você se enquadra em fatores, tá? Uma literatura de fatores. Então, desde a década de 60 aqui foram listados alguns fatores. Acho que o primeiro, se não me engano, é momento, mas esse grow, value, momento, são os fatores clássicos, tá? E à medida que o tempo foi passando, esse gráfico aqui tem mais de 400 fatores existentes que movimentam os preços, tá? E aí parece que todo dia que o pessoal pesquisa encontra um paper sobre novos fatores. E aqui eu queria só listar alguns fatores interessantes. Procurar aqui quais fatores, tá? Esse paper aqui, ele estava querendo replicar qual fator que era o de tomar a decisão do Warren Buffett, tá?
E aqui o resultado, eles conseguiram fazer um backtest, replicar o fundo do Warren Buffett e utilizar, observar como esse portfólio do Warren Buffett ele possui alfa, tá? Essa metodologia. Então, isso aqui é um exemplo de como é que você consegue replicar um fator específico. Nesse caso, o Warren Buffett ele tem um fator muito específico que a literatura trata. E um outro exemplo aqui, esse exemplo de carry trade, tá? Para câmbio. Então, essa notícia aqui fez um backtest sobre carry trade e mostrando como, desde 2010, o carry trade de câmbio, se você for operar carry, você não vai ganhar dinheiro, tá? Então, ele mostra que como o pessoal está aqui em drawdown nesses anos aqui para frente. Isso aqui é até um tema conhecido nas coins. A gente fala que, putz, o trade carry não está performando bem, todo mundo sabe muito bem disso, tá? Então, isso aqui são 2 exemplos de fatores, tá? Que a gente tenta ganhar dinheiro. Sempre que você for fazer um modelo para tentar ganhar dinheiro, você tem que pensar, putz, por que esse modelo vai dar dinheiro? O que ele captura? Qual o fundamento que o movimento preço que ele captura? Aí você consegue explicar isso pela literatura de fatores. Tá? Agora, falando rapidinho um pouco agora sobre tecnologia e modelagem, eu vou utilizar um framework de Data Science do Swami, da KPMG, que ele possui 10 pontos aqui para você avançar para ser um profissional de Data Science. Esses 10 pilares, eu vou passar rapidamente por eles. Começando por tecnologia, aqui tem os fundamentos de programação, então matrizes, álgebra linear, conhecer um pouco de base de dados, fazer o inner join, que é um clássico, ETL, que é importante, saber o que é um JSON, um XML. Isso aqui é um reporting versus BI, que aqui é BI, entendeu? Só ter esses conceitos é importante. Esse segundo pilar aqui de Toolbox Dev é de programação, então saber manipular data frames, saber vetores, matrizes, listas no Python, o que é, saber R, fazer o setup do R, até aqui um pouquinho trabalhar com Excel, ele coloca como sendo importante, então tem um pontinho aqui para o Excel, instalar pacotes é muito importante. Aqui a parte de BI, que é visualização, essa parte de BI é importante, tá? Eu queria ressaltar ela. O que é BI? Business Intelligence, na literatura aqui de visualização, a gente fala um pouco de mostrar os teus dados, tá? Visualizar os teus dados, os teus resultados, entregar isso para o consumo final. E eu queria só falar rapidinho sobre BI, como o BI no mercado financeiro é importante. Tá? Então, seria Bloomberg a primeira empresa de BI do mundo. Esse terminal de 1985 foi criado exatamente para tentar satisfazer essa demanda de BI lá há 40 anos atrás, tá? Em 1985. Hoje, a Bloomberg já é um grande monstro e capaz de gerar esse framework de BI, e ele entrega valor na visualização de dados. Óbvio, que ninguém tem dinheiro para ter terminal da Bloomberg no bolso. Tá? Então, a gente conseguindo entregar a visualização de dados na nossa instituição, a gente consegue gerar muito valor. Tá? E tem bastante valor em BI no mercado financeiro. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo, que é uma plataforma do Citi, de visualização de dados, tá? Com login e senha, que é o Velocity. Ele entrega todo um pipeline de entrega de dados para visualização para os seus clientes. E toda a instituição do mercado financeiro valoriza bastante essa entrega de dados, visualização de dados. Aqui mais um toolbox de Big Data, tá? O MongoDB, tem alguns pontos aqui interessantes, o famoso Hadoop, que é famoso aí na parte de trabalhar com vários, para uma quantidade massiva de dados, tá? E por último, alguns outros pontos aqui que ele coloca como toolbox, o homem coloca como toolbox, que ele coloca como, por exemplo, Spark e algumas outras coisas interessantes. E aqui a parte de dados, tá? Para manipular dados. Então, saber quantos dados você precisa, o que precisa de integrar dados, sumarizar dados, observar um pouco, trabalhar um pouco com esses dados, é a parte relevante de Data Science, tá? Em gestão de dados. E aqui eu coloquei alguns exemplos práticos de um Toolbox Dev. Então, aqui o Spark, ele é importante para a otimização de um código, se você quiser paralelizar o teu código. O Luigi e o Airflow são orquestradores, eles ajudam você a controlar os teus processos. O Docker ajuda-se a fazer mini-serviços, né? Containeriza
os teus aplicativos, faz vários aplicativozinhos que são capazes de você consegue rodar em outros ambientes. E aqui à direita, no canto superior direito, o famoso Git, que você precisa ter uma noção para trabalhar em equipe, tá? Num projeto de desenvolvimento maiores. Continuando aqui alguns exemplos práticos. Kubernetes, outro orquestrador, tem alguma noçãozinha de Linux, por que a gente usa Linux, por que Linux é legal. Aqui 2 bases de dados, o MongoDB e o SQL Server. O MongoDB é NoSQL, então tem uma parte mais não estruturada. E o SQL Server, coloquei um exemplo aqui para todos os SQLs, que é a parte de manipulação de dados. Tá? E aqui o famoso Rust, botei como exemplo de uma linguagem de mais baixo nível, que está vindo muito forte aí, que tem surpreendido muito o pessoal de desenvolvimento de mais baixo nível. E o terceiro slide de exemplos aqui, de exemplos práticos de desenvolvimento de software, tem aqui o modelo Go Horse que a gente falou, tá? Que não é para ser usado, e aqui os outros modelos que são interessantes para você entender um pouco do framework de entrega de desenvolvimento de software. Tem o modelo em V, o modelo em espiral, e aqui eu coloquei o modelo Waterfall, tá? São 3 literaturas de desenvolvimento de softwares, que é interessante você ter uma noção. Se você não está fazendo nenhum dos 3, você provavelmente está fazendo o Steam Go Horse. Não, mentira, tem algumas outras formas de atuar. Mas de tudo isso, de todos os exemplos práticos que eu coloquei aqui dessa parte de Toolbox Dev, você começar com Python, você já vai estar muito bem. Tá? Você não precisa saber de tudo isso aqui, você pode ficar muito tranquilo. Você tendo Python no teu Toolbox, você já está mais à frente de muita gente e já é capaz de aprender esses outros frameworks aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Então, isso tudo para dizer que o Python é a porta de entrada para outras ferramentas mais pesadas. Beleza? Agora, falando aqui um pouco de modelagem, a parte de modelagem que é um pouco mais a minha especialidade, eu gosto de dividir em 2 tipos de modelos, tá? Os modelos estruturais e modelos de pequeno porte. Eu vou começar a falar rapidinho dos modelos estruturais. Eles são o nosso famoso Black-Scholes, tá? Basicamente, é você juntar uma hipótese de como é que o preço se movimenta aqui do lado esquerdo e do lado direito o teu payoff, tá? Você junta só esses 2, você dá esses 2 como entrada para um matemático, ele com muito cálculo estocástico e equações diferenciais parciais, ele encontra aqui a famosa equação de Black-Scholes. Se você quiser fazer uma alteração na tua hipótese inicial, você muda completamente o teu output. Então, aqui a CME, ela publicou, disse que vai mudar a precificação dos modelos de opções. Quando o preço do petróleo estava se aproximando de negativo, ele falou, gente, a gente vai mudar quando o preço a partir de certo ponto, a partir de certo threshold do preço do petróleo, vai mudar de modelo para o mercado de opções. Porque essa hipótese daqui, ele não permite que o preço seja negativo. Tá? É impossível do preço ser negativo com esse modelo. Quando você corta o ST aqui, você permite você precificar opções cujo preço seja negativo. E não deu outra. Tá? O CME se preocupou com isso, publicou que teria que se mudar o modelo quando se aproximasse de zero, e no Covid o preço foi para negativo. Tá? Você tinha que pagar para entregar o teu petróleo. Mas é isso. Isso aqui é a parte de equações diferenciais parciais, é o quant mais clássico, ele é especialista nisso aqui. Isso aqui nasceu na década de 80, a parte de precificação de opções, é muito importante para a precificação de derivativos, principalmente. E agora falar um pouco de modelos de pequeno porte. O que são modelos de pequeno porte? Você não tem uma hipótese de como é que o seu preço se comporta. Tá? Você faz o seu Y, depende de qual modelo você for utilizar, mas geralmente um modelo que você precisa de estacionalidade, você vai trabalhar com retornos, tá? No lugar do Y, e você vai conseguir utilizar esses modelos de pequeno porte. Tá? Que ele não tem uma hipótese de como é que da estrutura. Por isso que o outro nome é modelos estruturais. Ele não tem uma hipótese sobre a estrutura do que você está modelando, tá bom? Então você só coloca lá, e toda a parte de machine learning e estatística mais clássica de regressão linear, ele entra nessa literatura, tá? Nessa categoria, chamado modelo de pequeno porte. Aqui a parte de estatística, esse grande cobrinha aqui. Então, isso aqui é toda uma graduação de estatística, vai de teorema de Bayes a p-valor, o famoso teste Q quadrado,
estimação por máxima verossimilhança, coeficiente de Pearson, e é isso, a nova, a TED nova, e é isso, saber o que é a acumulada, a distribuição acumulada. Isso aqui vai te dar todo um framework para atuar com a incerteza, né? Que existe muito no mercado financeiro. A estatística que dá o ferramental para trabalhar com incerteza. E isso você aplica no mercado financeiro. E aqui o toolbox de machine learning que ele diz, que basicamente modelos um pouco mais robustos, que é a parte de regressão linear, ranking, regressão logística, aqui alguns classificadores, clusterizadores aqui em cima. Então, a parte mais robusta, que um ano de estatística é mais um cálculo das probabilidades, uns fundamentos, aqui é você ir para os modelos de fato, tá? Aplicar os modelos. E agora falar rapidinho de algumas soluções aqui, um exemplo de poder usar esse ferramental é na área de risco, tá? Aqui do lado esquerdo eu mostrei aqui basicamente o que é risco, tá? Então no eixo Y você tem probabilidade, no eixo X você tem retorno, e a tua distribuição dos seus retornos, ele vai ter uma distribuição de probabilidade, e a cauda aqui você tem algumas métricas, aqui eu coloquei o VAR, o CVAR, e a tua probabilidade 1 menos alfa de você estar nesse regime aqui de distribuição empírica de retornos. E do lado direito, basicamente, você conseguir fazer uma simulação dos teus, de um comportamento de ativo para você poder fazer, por exemplo, uma precificação, tá? De opção, por exemplo. Só que você utiliza o método de Monte Carlo, esse da direita. Então, esse toolbox quantitativo ele é muito importante para uma área de risco, tá? E até de pricing. E aqui, por último, continuando aqui no Swami, aqui text mining e NLP, que é você poder manipular texto, tá? Transformar texto numa série temporal e conseguir interpretar esse texto e consumir esse texto e gerar valor, tá? NLP, Natural Language Processing. Você consegue consumir esse texto. Tem uma literatura de como você faz isso, tá? Uma que o pessoal gosta de aplicar, é mais fácil, que é o SVM, que é você vê a quanta distância de palavras você está para um certo texto. E aqui eu coloquei 2 exemplos de NLP que são utilizados no mercado financeiro. O lado esquerdo, que é o mais importante de todos, que é você conseguir ler um comunicado do Federal Reserve, tá? Nesse caso aqui do FONC, ver quais foram as alterações do comunicado e conseguir ver se ele foi ROC ou foi Dove, ou seja, se a taxa de juros do americano, que decide o preço de todos os ativos globais, vai subir ou vai cair. E aqui à direita, o Twitter do Trump, naquela época, em 2019, na guerra comercial com a China. Então, ele falava que era um zigue-zague muito louco. Eu estava na mesa, estava tendo risco no mercado quando ele estava com essa loucura aqui. Tuitava que era otimista com o deal e depois tuitava que era a favor de continuar o trade war. Tá? A gente ficava maluco. E quem conseguia plugar isso e transformar numa série temporal conseguia ver o que estava acontecendo. Tá? Como é que estava esquizofrênico essa história. Lá a gente recebia os tweets, meu Deus, está acontecendo, o que aconteceu? Putz, Trump está tweetando aqui, gente. É isso. E aí eu também vendo os preços. Porque isso aqui, claro, o trade war afetava a economia do mundo. Tá? Por último, faltou aqui a parte de basicamente processamento dos dados, que aí você conseguir denoising, tirar ruído, fazer Principal Component Analysis, que é conseguir um componente principal que explica a variabilidade dos seus dados, fazer uns processos de amostragem e uma certa manipulação dos seus dados. Tá? Perfeito. Então, eu expliquei um pouco agora, eu expliquei esses 3 pilares, tá? Cada um no seu... entrando um pouco mais de detalhe em alguns, menos nos outros, mas está tudo aqui muito explicado. E aí a grande pergunta é, qual o caminho de um quant? Tá? Então, uma pessoa, para ela virar quant, ela precisa primeiro entender de onde é que ela veio, tá? Por onde é que ela começou, o que consegue ajudar ela hoje, tá? E por onde ela deve avançar. Então, entrando, aqui se aproximando desse diagrama de Venn por um desses 3 pilares, você tem uma porta de entrada, geralmente começa pela graduação, tá?
você ter algum conhecimento, algum know-how, alguma coisa que pode te ajudar a ter uma noção melhor de como é que você entra para virar um quant. E do momento que você tem essa porta de entrada, você escolher avançar para algum dos lados, tá? Se você é um cara especialista em tecnologia, você pode se especializar em modelagem, fazer um mestrado ou ter experiência no mercado financeiro. Claro, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Mas você pode também se dedicar a um e depois se dedicar ao outro, tá? Então, encontrar onde é que você está, qual é o teu pilar principal, o seu primeiro, e avançando ao longo disso, para no final você buscar o teu pilar principal, tá? Saber como é que você consegue ter um pouco desses três. Claro, quando você tem um pouco dos três, você tem um pouco de nenhum, né? Isso é uma grande verdade, você vira um cara mais generalista, mas você acaba tendo um ferramental que você é capaz de utilizar, e o mais importante, você é capaz de procurar no Google, como você tem uma facilidade de procurar no Google e saber como é que resolve vários problemas que você já viu antes ou viu alguma coisa mais próxima. Tá? Então, hoje, o trabalho é mais ou menos esse. Você tem um ferramental enorme na tua vida, mas todo problema que você vai enfrentar vai ser novo. Você precisa ter uma noção, com todo o teu passado, o que você precisa para enfrentar esse novo problema. Então é isso, pessoal. Acabou a minha apresentação. Agora eu estou aberto para perguntas, né? Vamos abrir para perguntas. Essa apresentação é uma verdadeira mentoria aí, que a gente está fornecendo gratuitamente para o pessoal. Poderia ser tranquilamente cobrado, porque tem o roadmap aí, né? Tem o segredo aí, eu acho, pessoal, para alguém que viveu isso e sabe ali na pele a trajetória. Você comentou ali do caminho, né? Então, olha só, por exemplo, eu tenho um viés mais voltado ali a machine learning. Então, eu tô aqui, mas eu quero virar um quant. Tá, eu sigo a partir deste caminho ou eu sigo dos outros? Aí eu acho que é uma pergunta que talvez as pessoas se fazem. Eu sou formado em economia. Tá, então eu sigo para o viés de econometria primeiro, ou, cara, eu vou aprender de tecnologia de dev. Onde eu sigo, né? Vou no meu e me aprofundo nele para daí chegar nos outros, ou já vou para os outros primeiro, já que eu já tenho uma bagagem inicial nessa minha área? Eu acho que o mais importante é você saber o que a tua profissão te associa. Então, imagina que você é formado em economia, tá? Eu acho que independente, tanto faz qual lado que você vai, se você se aprofunda mais em modelagem ou se você se aprofunda mais em tecnologia. Mas se você está num cargo que demanda mais tecnologia, você avançar para a tecnologia primeiro e ter um crescimento maior de tecnologia, a tua integral e conhecimento que você consegue desenvolver por estar nesse cargo é maior, tá? Então, eu diria que depende de qual cargo você está hoje no mercado financeiro. Então, se um cargo que exige mais dev, vai para dev. Se é um cargo que exige mais modelagem, vai para modelagem. Nesse exemplo específico do econometrista. Porque tem esse ponto de você poder complementar, usar o máximo do cargo que você está para trazer para você um benefício, tá? De fato, maravilha. Tá, eu acho que o do André aqui, Timóteo, é muito boa. Cristiano, você pode falar um pouquinho dos desafios do deploy e monitoramento dos modelos quant? A adoção de MLOps nas assets sistemáticas é um caminho? Perfeito. Sim, tá? Isso é uma coisa muito importante, tem que ter. Esse CICD, é um processo que no fundo quant ele é absoluto, tem que ser perfeito, tá? Aqui a gente contratou um dos nossos sócios, ele desenvolvia softwares para satélites embarcados. Então, quando você cria um software, você não pode mais mudar ele. Tá? Então, você tem que ter um software que, quando você faz deploy nele, ele tem que ser perfeito e absoluto. E para um portfólio que roda mercado, também. Tá? Você tem que ter certeza de que o seu portfólio não vai ter nenhum problema. Então, todo esse processo de DevOps, de CI/CD, de infraestrutura, de deploy das suas operações, ele tem que ser muito bem trabalhado. Tá? Então, tudo que você entende, que seja para um aplicativo, para essas grandes startups, para Netflix, qualquer coisa que você vai, nessas grandes FANGs,
quando você vai fazer deploy de alguma coisa, você segue uma literatura específica. Para uma asset quantitativa, essa literatura também é a mesma, tá? O CI/CD, a parte de deployment do teu portfólio quantitativo, ele tem que ser perfeito, tá? Você não pode errar. Então, você precisa ter, claro, você tem um feedback de todo o teu processo que está acontecendo e a tua parte de DevOps, ela vem junto com isso, tá? Então, com certeza, é um caminho de entrada, sim. Ô, Lucas, pegar uma pergunta aqui, tá? Pode, vai fazendo aí, manda aí. Voltando, na verdade, uma pergunta do Leonardo. Ele perguntou assim, Cristiano, você vem comentando muito de fatores e econometria. Como você vê a modelagem não paramétrica? Por exemplo, né, apenas o fit de uma função polinomial de alto grau no mercado financeiro. Perfeito, perfeito. É claro, com uma polinomial de alto grau, você tem que ter seguir uma certa literatura para você não fazer um overfit ali. Mas isso aí, assim, a ferramental, se ele funciona, ele pode funcionar bem. Talvez algum certo preço de algum ativo, ele possa ter uma mecânica que pode ser explicada e ser prevista por uma literatura com esse mecanismo não paramétrico polinomial, tá? Então, independente ferramental, se funcionar, a gente testa. Se funcionar, vamos embora, entendeu? Maravilha. Ô Cris, cara, eu queria fazer uma pergunta agora que vem mais, na verdade, de uma curiosidade minha, um interesse meu. Você comentou aqui, né, com a gente, tanto aqui quanto, inclusive na conversa que a gente teve lá quando a gente almoçou lá no escritório, né, almoçou juntos, que num time quant ali você tem, vamos dizer, um encaixe de habilidade, certo? Você tem uma pessoa mais técnica, que talvez ela vai ficar mais na ponta e fazer o papel de quant dev. Se você tem você tem um profissional um pouco mais voltado à ciência de dados, ele vai fazer a mineração dos dados, encontrando oportunidades de investimento. Então, a gente vê que numa equipe quant você tem toda essa diversidade aí de habilidades. Exato. Indo agora para essa experiência que você está tendo de uma estruturação de um asset, eu imagino que é algo muito mais complexo, né? Você está administrando o pipeline inteiro. Nesse sentido, cara, minha curiosidade, e aí conta pra gente, o que você vê de mais desafiador ao criar e estruturar um asset? Você fala assim, cara, a maior dor aqui, maior calo, cara, isso aqui é o mais difícil de tudo. Então, perfeito. Hoje, eu diria que a gente está azeitando ainda a máquina do processo de deployment, tá? A gente tem nosso processo em produção, que não podem se mexer, mas tem alguns outros processos que a gente ainda está azeitando essa parte. Então, acho que o nosso maior desafio hoje é exatamente fazer um deployment com perfeição absoluta. Não sei se você lembra, mas aqui a gente, em termos de segurança da informação, eu duvido que tenha uma asset com melhor segurança de informação que a gente. As máquinas que a gente desenvolve não possuem acesso à internet. Então, a gente tem alguns mecanismos que tem que ter um super segurança de informação e, ao mesmo tempo, um portfólio que não pode quebrar. Então, a gente está definindo ainda esses processos. Eu acho que o nosso maior desafio é ainda definir qual que é o melhor caminho, tá? Para fazer um deployment perfeito, tá? Que ele não vai comprometer nada na asset. Porque como a gente é uma asset nova, a gente está enfrentando coisas que a gente nunca enfrentou nas nossas vidas. Começar uma asset quant do zero, apesar do Antônio já ter feito uma asset quant do zero e eu já ter criado uma infraestrutura quantitativa de gestão de portfólio também do zero, a forma que a gente está fazendo, usando toda a tecnologia de ponta, de DevOps de ponta e de CI/CD da literatura, a gente está cutting the edge em termos de fazer um deployment perfeito, a gente ainda está definindo qual que é o melhor processo. Então, acho que hoje esse é o maior desafio, tá? Encontrar com as nossas restrições, como, por exemplo, sem uma série de acessos que os nossos desenvolvedores não podem ter, não podem encostar no nosso código de produção, uma série mas precisam ter acesso a alguns dados, mas não podem ter acesso a todos, alguns segredos de estratégia, ter esses dois numa balança, a gente ainda está definindo, tá? A política de gestão de dados, ela tem que ser muito forte também, né? Com certeza, com certeza. E até o catálogo do dado em si, para você saber o que tem, o que não tem, onde acessar, né? Por aí vai. Cara, eu queria fazer uma pergunta. A gente encontra
bastante material na internet falando sobre p-hacking, usar a força de computação ali para você fazer múltiplas comparações, que você acaba incorrendo naquela questão de multi-comparison bias, esse tipo de coisa. O que você pode comentar sobre isso aí, para o pessoal não cair nas ciladas ali, igual da Então, LSTM que você mostrou atrás? a maior dificuldade de um quant, o que diferencia um gestor quant de outras pessoas é o know-how e a capacidade de lidar com overfit, tá? Então, isso é uma longa experiência em machine learning, fazer regularização, em saber tratar os seus dados direito. Você segue uma série de protocolos para você ter certeza de que você não está fazendo um p-hack, tá? Não está fazendo um overfit. Porque você tem um backtest perfeito, isso eu consigo encontrar muito na literatura. Já ouvi gente falando Sharp 7, entendeu? Estratégia Sharp 7. Lembrando que o Warren Buffett, o Sharp dele é 0,7. Se você encontra um Sharp 7, você é 10 vezes o Warren Buffett. Parabéns, entendeu? As probabilidades de você ser 10 vezes o Warren Buffett, dado que ninguém te conhece, no mundo inteiro é zero, tá? Então, você pode ficar tranquilo que, putz, essas coisas, de fato, está com razão, é uma dor de cabeça que a gente tem, e até nós mesmos, experientes, a gente tem problema com isso, tá? Então, uma das coisas que tira o nosso sono, dos grandes problemas de uma asset quant, que a gente tem que ficar todo dia dormindo com isso, com esse problema, sonhando com esse problema, debatendo esse problema, é esse que você está trazendo, tá? Tem uma pergunta super interessante de agro. Sou do agro, o Marco fala. Gostaria de trazer informações fundamentalistas, sazonais, análise técnica, acompanhar o mercado de soja, milho e algodão. É possível? Com certeza, com certeza. A gente operava commodity lá no Itaú, é um mercado que o preço ele se move e você consegue extrair dados de uma série de vários lugares diferentes que vão ser decisivos para a previsão do preço, tá? De safra, plantação, quantidade, volume, isso tudo é capaz de ser previsto e gerar muito insight com dados. Você pode usar dados para fazer isso. Claro, se você quiser entrar no mundo agro hardcore putz, aí é um mundo sem fim, e aí para a previsão do tempo. Só que os quants que entram em previsão do tempo são um nicho super específico. Mas eu e a gente aqui da SQ, com certeza, para prever preços com outros mecanismos que não seja previsão do tempo, dá para prever, dá para ganhar dinheiro com commodities, e tem muito dado por aí que vai ajudar você a tomar uma melhor tomada de decisão, vai ajudar você a tomar a sua decisão nesse mundo agro. Sensacional. Eu acho que é uma área aí que é um prato cheio para o uso de dados alternativos, né? Com certeza. Porque envolve muito o mundo todo, né? Eu acho que a commodity tem essa especificidade interessante. Cara, o que acontece aqui no Brasil afeta a China, o que acontece na China afeta o Brasil, até mais a geopolítica, do que né? as A gente falava ações. tanto aí da guerra da Ucrânia, aí, efeito no trigo, né? Etc. É legal. Vou puxar uma pergunta aqui, tá? Que eu vi. Pergunta do Lucas Castro, ele perguntou assim: qual o profissional mais buscado na área de dados em uma asset? Um engenheiro de dados, um quant research, né? Aí, quant analyst, qual a sua visão aí? Hoje, eu acho que... Eu não sei dizer, tá? A resposta não sei. E se fosse chutar, eu chutaria um analista de dados. Uma coisa bem simples, tá? Saber coletar dados, fazer web scraping, dados alternativos e poder entregar. Isso, geralmente, numa asset normal, é embaixo da área de macroeconomia, tá? Nas assets discricionárias, o seu núcleo de tratar dados é na macroeconomia. Por quê? Hoje, os macroeconomistas já precisam trabalhar com muitos dados para fazer modelos macroeconômicos normais, tá? Curva-demanda, essas coisas, SLM, modelos de pequeno porte, Samba, Sambinha, essas coisas todas são um ferramental que os macroeconomistas possuem, e eles entregam modelos, já faz parte da sua história de macroeconomista entregar modelos, e agora eles estão expandindo o escopo, tá? E estão contratando gente com esse ferramental, tá? Então, toda asset tem alguma pessoa, por menor que seja, geralmente é um economista, começa sendo um economista, porque ele consegue dar call, entender um pouco de mecânica macroeconômica junto com coleta de dados, mas jornalista de dados viria
embaixo de um economista-chefe. Cara, teve uma pergunta aqui que eu achei muito interessante do Lucas Santos, inclusive uma discussão que a gente... Eu ia pedir para falar essa. Sério? Porque é uma discussão, Cris, que a gente, às vezes, a gente se depara com essa discussão aqui dentro de casa, que é meio que discutir o sexo dos anjos, porque você fica naquela, o que é quant? É quant, não é? Colocar análise fundamentalista dentro de quant, continua sendo quant, ou vai para value investing, né? Você fica... E aí o Lucas Santos ele perguntou, qual o limiar entre quant e análise técnica com otimização de parâmetros? Eu só não entendi depois da frase que ele colocou. É muito explicar isso para outras pessoas, ou ir muito explicar. Não entendi muito bem a segunda frase, mas a pergunta é muito legal, né? O limiar, quant e análise técnica. Com certeza. O analista técnico, ele geralmente, ele não fez um backtest, tá? Então, começando por aí, ele não testou aquela evidência. Então, a literatura toda de análise técnica, ela vai um pouco junto com os sinais e não teve um pouco de backtest, tá? Otimizar parâmetros entra um pouco naquele problema de overfit, e você se afasta um pouco do quant, tá? Porque o quant não faz otimização de parâmetros. Se ele fizer, ele está fazendo errado. É o trabalho de um quant, que é prever preços. Então, claro, se eu pegar uma análise técnica, fazer um backtest dela, ver que dá dinheiro, eu vou botar no meu livro, tá? Isso com certeza, isso óbvio. E eu posso usar indicadores técnicos para isso, tá? Então, eu diria que a diferença de um ferramental quant e um ferramental de análise técnica é basicamente o backtest, tá? Você fazer um backtest, fazer ele fora da amostra, sem um look-ahead bias, seguindo esses princípios de backtesting, você acaba se aproximando mais desse framework quantitativo. E se você conseguir fazer isso sistematicamente, manualmente, você vai perder o preço, né? Se conseguir fazer isso sistematicamente, entrar no mercado e sair seguindo a tua regra, você está operando de forma quant, né? Eu posso, então, dizer que o quant ele pode sim usar análise técnica ou usar análise fundamentalista, o que seja, mas a forma como ele vai implementar e utilizando o ferramental quantitativo em cima disso é que vai determinar que ele está fazendo análise quantitativa, certo? Exatamente, exatamente. Você fazer uma análise fundamentalista sistemática ou uma análise técnica sistemática, você se aproxima do quant, tá? É basicamente isso. Sensacional, muito bom. Basicamente, ele se apoia na estatística, né? Ou em algum método matemático para conseguir falar, legal, isso aqui que eu descobri não é só minha intuição, não é só ideia da minha cabeça, não é só um gráfico indo para um lado para o outro, mas tem um fundamento por trás, né? É evidência científica. Algo que a gente já discutiu aqui na Trading com Dados, por exemplo, naquela questão, todo gap é fechado de fato? O gap fecha? A gente pegou ali os dados históricos e foi olhar estatisticamente se de fato, qual que é o percentual dos gaps. Primeiro no Python identificar quando o gap está acontecendo e depois ver qual o percentual dos gaps que de fato fechavam. Eu acho que isso então, né, colocando estatística e matemática em cima de uma análise técnica, a gente pode se aproximar de um quant. Ô Vitor, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é bacana porque ela mostra um lado de coisas que a gente fazia no passado versus agora. Então a pergunta do Lucimar é a seguinte: com o grande avanço no uso de machine learning no mercado, os modelos estocásticos tendem a ficar obsoletos? Perfeito, excelente pergunta. Muito boa pergunta. Na verdade, os processos de machine learning, eles não estão deixando os processos estocásticos obsoletos. Tá? A tua precificação ela pode ser teórica, usar modelos estruturais, e você pode adicionar alguns processos nele. Eu diria que podem ser complementares. Tá? O fato que o pessoal não está usando processos estocásticos, um movimento browniano, para explicar o teu preço, não significa que ele não poderia ter um modelo de machine learning que utiliza um comportamento browniano na sua tomada de decisão, tá? Na tua previsão dos teus preços. Então, acho que diria que a fonte de onde é que você parte do teu estudo, ele define um pouco de onde é que você vem. Então, se você é um matemático puro, você veio de equações diferenciais parciais e cálculo estocástico, você acaba fazendo esse ferramental, se usar esse ferramental mais de precificação
de opções, derivativos, equações diferenciais parciais. Se você vem mais de ciência da computação e dessa área de machine learning, você vai ter um ferramental. Eu não diria que eles concorrem entre si. Claro, se você contrata um cara, um matemático que sabe um e não sabe o outro, ou um cara que sabe machine learning e não sabe o outro, você vai ter mais de um do que o outro. Só que eu não acho que eles podem até atuar juntos, tá? O Alex, ele fez uma pergunta interessante, né? Acho que muito para investidores individuais aí que se arriscam em Forex, né? Ele perguntou se é possível usar o Quant em Forex. Com certeza. Meu livro, o meu portfólio, ele era 95% em câmbio. Eu fiz muito dinheiro com câmbio, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que eu assino embaixo que dá para ganhar dinheiro com câmbio. Quando a pessoa não só fala que aquilo pode ser feito, mas de fato executou aquilo e comprovou, né? Uhum. Aí não tem o que a gente dizer. Eu lá no Itaú era da mesa câmbio. Então, todo problema de câmbio matemático que tinha que resolver, vinha cair no meu colo. E eu ia lá, transformava num sinal, via se tinha dinheiro naquele sinal, quando tinha, entrava no meu livro, entendeu? E eu tinha um portfólio com as 25 moedas do mundo, crosses entre elas, para ganhar dinheiro no mercado. A pergunta do Luca Cabreira ali, eu achei muito interessante. Inclusive, Luca, obrigado pela pergunta. Eu vou fazer uma pequena expansão na sua pergunta, tá? Ele perguntou assim: em uma gestora fundamentalista, há espaço para aplicações quant? E aí, Cris, eu amplio essa pergunta dele e pergunto, inclusive, Data Science e Python em gestoras fundamentalistas. Qual que é a sua visão aí? Uhum. Então, isso aí é uma pergunta muito boa, tá? Hoje, o gestor discricionário, assim como eu, assim como todo mundo, não somos trouxas, tá? Se tiver uma oportunidade que vai melhorar a gente a tomar nossa decisão, e a gente é capaz de converter isso em dinheiro, então a resposta é sim. Se você é um gestor discricionário, todo gestor discricionário, se você faz parte de uma asset discricionária, você mostra para o gestor discricionário, você tem um modelo, se você implementar, você vai fazer ele ganhar dinheiro, todo gestor discricionário que é inteligente vai falar, vamos botar para dentro, pelo amor de Deus, o que a gente está esperando, tá? Então, tem muito espaço, e as assets, elas sempre utilizaram, leram relatórios, viram dados, só que elas hoje não têm um pipeline de consumo sistematizado, com dados alternativos, com uma modelagem mais robusta, que é capaz de entregar para eles de forma sistemática e mostrar para eles que ali tem valor, tá? Backtestado, testado, fora da amostra, que se fizer aquilo vai ganhar dinheiro, tá? Se você fizer isso, mostrar para o teu gestor discricionário que ali tem valor, tem dinheiro ali, literalmente, ele vai querer pegar, entendeu? Ele é uma pessoa inteligente, pessoa normal. Então, toda a asset discricionária tem espaço para a gestão quantitativa, tá? Então, você pode fazer um híbrido. Lá quando eu mostrava meu portfólio, sempre no final do dia do Itaú, eu publicava meu portfólio para a galera. A galera via, putz, isso aqui tá forte aqui, vamos embora, entendeu? E é isso. Então, tem muito espaço. E, principalmente, como o pessoal está vendo que é capaz, e tem mudado um pouco esse paradigma de que programadores no front são capazes de pegar dados e transformar em dinheiro, as pessoas estão mudando a visão delas de que precisa desses tipos de personagem e perfil no seu quadro de funcionários. Então, esse pessoal está vindo forte, tá? A gente tem enormes assets do Brasil, a Verde está com uma iniciativa Quant, tem 3 anos, a JGP iniciando um produto Quant, não, estou mentindo aqui, uma iniciativa Quant com pessoas especialistas em usar modelos para prever, agora também muito forte, que estão dando call na mesa. Então, casos que antes eram muito tradicionais estão adotando abordagem quantitativa. No caso da Verde, já tem dinheiro rodando no mercado lá, ajudando eles a ganhar mais dinheiro do que eles já ganham, que eles são pessoas excepcionais e fenomenais no que fazem. Quando eles adicionam esse ferramental na casa deles, eles só têm a ganhar. E todo gestor sabe muito bem disso. Então, um parênteses, perguntaram aqui qual o seu livro. Deixa eu só explicar o que é livro, tá? Que o pessoal não sabe um pouco. E eu também já sofri muito com isso. Falava do meu livro Quant. Livro é como a gente chama portfólio, tá? No jargão de mercado.
Então, o livro Quant é o portfólio Quant, só para vocês terem esse jargão. Aí tem uma pergunta aqui interessante, mas claro que você não vai conseguir abrir, eu acho que do jeito que a pergunta foi feita. Então eu vou fazer ela meio que refazendo. É o seguinte: quais os algoritmos mais utilizados para a gestão de estratégias na ASQ? Na verdade, eu acho que você pode falar, usamos mais, igual você falou, machine learning, ou não, outro tipo, Black-Scholes, ou a combinação deles. Acho que você pode falar em mais linhas gerais, a não ser que você queira entrar em detalhes, né? Eu não vou entrar em detalhes. A gente Pergunta não... de $1 milhão. Exatamente. Eu falo de tudo para vocês, menos os meus modelos. Mas eu posso usar os ferramentais que a gente utiliza. Tá? A gente utiliza bastante, a gente utiliza estatística, ferramental matemático, ferramental de dados, uns dados muito bem tratados. A gente paga pelos nossos dados. O nosso cliente ele tem tem uma quantidade de dados muito legal, tá? Que a gente paga e extrai dados, extrai dinheiro desses dados. Então, a gente tem uma série de ferramental, a gente tem pessoas aqui muito plurais, de várias áreas diferentes do conhecimento, tá? Que sabem de machine learning, sabem de aprendizagem, sabem um pouco do quant mais clássico, que é equações diferenciais parciais e Black-Scholes, e também usa estatística clássica, tá? Coisas muito mais bobas, como regressão linear, e por aí vai. Tudo que ferramental, quando a gente quer usar alguma coisa, se a gente acha que dá dinheiro, e a forma de a gente extrair o dinheiro dali com aquela ferramenta, a gente usa essa ferramenta. Então, é um pouco de tudo. O Ishihara, ele perguntou, GitHub com repositórios de machine learning, ou de análise de gráficos financeiros, como a TLib, MPL Finance, né, que são bibliotecas ali do Python para análise técnica. Isso chama a atenção dos recrutadores de Quant? Com certeza. Se você já já utilizou esse ferramental, já conseguiu até, se você já fez contribuições para esses repositórios, aí é maravilhoso, sim, é maravilhoso. Se você já utilizou eles, a gente vê que você tem interesse, isso já é bem legal, tá? Você mostrar interesse pelo mercado financeiro na sua entrevista é o que o mercado inteiro valoriza, tá? Porque o pior, como vocês sabem, quando a gente pega uma pessoa de fora do mercado, a gente precisa treinar a pessoa do zero. A gente sabe que a pessoa não entende nada de finanças, então a gente paga um prêmio para a pessoa aprender as coisas do zero. E quando ela desiste, a gente sofre muito, entendeu? Quando ela desiste do mercado financeiro, a gente sofre muito, porque a gente aprendeu muito, ensinou muito para ela sobre finanças, ela desistiu, a gente perde muito. Então, como é que a gente faz para ter uma noção de se a pessoa quer mercado financeiro mesmo? Ela mostra esse tipo de exemplo, entendeu? Que ela já utilizou alguma coisa do mercado financeiro, de finanças, e a gente vê que isso que a pessoa, primeiro, ela já teve interesse em utilizar um repositório, sabe clonar um repositório, sabe os comandos do Git, que já ajuda a gente aqui a adequar com a workflow, a produção de códigos. Se souber debugar, melhor ainda. Então, assim, isso já inclusive, pessoal, tinha uma pergunta aqui que eu não me lembro, estava bem no início, qual que é os primeiros passos que ele recomendaria para ser um quant? Eu acho que isso pode ser, sim, um dos primeiros passos, né, Lobiancos? O interesse no mercado financeiro. Quer ser um quant? Cara, se interessa no mercado financeiro. Com certeza, isso aí com certeza. Mostrar isso de alguma forma, alguma atividade extracurricular, fazer alguma coisa, mostrar algum projeto. A gente aqui, se você tem alguma coisa escrita no GitHub, fez alguma contribuição alguma vez na tua vida, tem um currículo de GitHub, a gente acha isso incrível, tá? Eu queria dar um prêmio ali para o nosso seguidor, o Alex, porque ele fez essa pergunta várias vezes, eu estava acompanhando no chat. Cara, você fez essa pergunta tantas vezes que você me deixou curioso pela resposta do Lobianco. Então, eu vou fazer. Cara, ele perguntou aqui, como posso aplicar o Quant voltado para o governo? Você vê algum espaço nisso, assim, tipo uma repartição, alguma entidade governamental utilizando finanças quantitativas? Com certeza. O Banco Central hoje ele tem uma diretoria de dados, tá? E tem uma equipe muito robusta que faz um trabalho incrível de modelos para ser capaz de detectar fraude, tá? Detectar alguns problemas no sistema financeiro nacional.
o nosso querido Banco Central ele tem esse papel de manter segurança do sistema financeiro nacional e ele tem profissionais muito bons de ponta, ele não vai hesitar em utilizar a tecnologia de ponta para encontrar algumas anomalias e alguns problemas no sistema financeiro. Então, nesse mar de dados de reportes de bancos e gestoras financeiras, modelos de fraude são utilizados para tratar essa massa de dados e atuar, tá? Então, isso, ainda bem, a gente tem instituições que utilizam esse ferramental quantitativo no governo também. Claro, tem, uns especialistas em ferramental quantitativo que podem fazer modelos para tomar decisão de política monetária, uma série de outros ferramentais que você pode auxiliar a tomar de decisão dos teus agentes governamentais, se você consegue entregar valor com esse ferramental, e aí tem espaço, tá? Sem contar o câmbio, né, Lobianco? Que o Banco Central tem uma base para câmbio gigantesca. E depois que você já afirmou aqui categoricamente que dá para ganhar muito dinheiro com quant no câmbio. Os quantos do Banco Central são de enorme respeito, tá? Então, pessoas que usam tecnologia de ponta e modelos de ponta para tentar entender melhor o comportamento do câmbio. Lembrando que o câmbio do Brasil possui algumas intervenções do Banco Central, porque a gente sabe a importância na vida da sociedade o câmbio, né? Quando o câmbio dispara, algumas coisas importadas ficam mais caras, e a gente tem inflação. Então, o Banco Central se preocupa com isso e usa ferramental quantitativo para avaliar o câmbio. Cara, a gente tinha, né? Faz tempo que eu não converso com essa aluna. Eu não lembro agora se era a turma 2 ou 3 do PMF. Me fugiu, inclusive, o nome dela, cara. Acho que é Roberta. Ela trabalhava no... Aí eu não tenho muito conhecimento como funciona a estrutura da Petrobras, tá? Mas algo como Fundo Previdenciário da Petrobras, algo de... né? A repartição lá de Previdência da Petrobras, como analista quantitativa lá dentro, fazendo essa questão aí de análise de risco e tal. Então, de fato, né, acho que tem muito espaço, sim. O Alan falou nos comentários, ó, que tem um amigo trabalhando na Caixa, principalmente uma carteira voltada para Previdência lá, então acho que pode ser uma aplicabilidade voltada para o governo. E INSS, que ele falou, INSS no caso. De fato, né? Muito legal. No caso de bancos privados, bancos públicos, perdão, é igual ao banco privado. Vai precisar de quant igual o Itaú precisa, entendeu? Normal. Então tem muito espaço. Maravilha. O Vinícius Petros, exatamente, cara, obrigado. Chama Petros, exatamente. Ela trabalhava lá, inclusive ela estava num processo seletivo para uma asset, estava saindo lá da Petros, e depois faz tempo que eu não converso com ela. Mas, enfim, eu acho que aqui, do meu lado, podemos, então, para... Ô Vitor, posso fazer a última saideira, igual aquela saideira de bar, né? Você fala, tô saindo, aí tem mais uma. É porque o João aqui, que trabalha na Trading, ele mandou uma pergunta que eu acho que é bacana a gente fazer também. A otimização de parâmetros na análise técnica pode ser considerada um overfitting, como que é feito um backtest correto? Pergunta de $1 milhão. Olha, esse overfit, quando você maximiza o teu parâmetro, você maximiza para atingir... O que você maximiza? Tá? Se você maximizar retorno, vai ter overfit. Tá? Se você maximizar qualquer coisa, vai ter overfit, por definição. E é isso. E então, o próprio modelo construído na primeira vez já pode ter sido overfitado, né? Se você não trabalha a regularização direito. Se você chuta um parâmetro, ele já pode estar overfitado. Tá? Então, você precisa ter algumas análises de sensibilidade e, basicamente, não usar a otimização dos parâmetros. Se usar a otimização dos parâmetros, você vai estar overfitado e ponto. Então, acho que, enfim, Lobianco, cara, tenho nem palavras aí para esse conteúdo, riquíssimo, sabe? Os alunos depois aí do PMF que vão ter essa gravação aí, né? Porque, pessoal, depois que a jornada Quant termina, ela vira conteúdo exclusivo do PMF, tá? Vão ter um conteúdo sensacional, riquíssimo aí, que tenho certeza que vai beneficiar muitos na carreira. Então, queria te agradecer mais uma vez aí eu agradeço a todos vocês aí, vocês três, pela incrível iniciativa e estar desenvolvendo
a cultura quantitativa no Brasil. Esse aqui é mais uma iniciativa, espero que a gente consiga avançar muito essa cultura e quebrar alguns paradigmas, porque hoje nos Estados Unidos a gente tem o quant imperando no mercado financeiro, enquanto no Brasil nós somos muito poucos ainda. Cara, queria dizer aqui em nome da Trading com Dados, manda um abraço lá pro pessoal da SQ, contem conosco aqui, tá? Porque precisar. Fechado, pessoal, valeu! Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @Trading com Dados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima!